E semana passada eu comecei a falar sobre as profecias dos últimos dias, que eu adoro falar isso todo ano, né? E agora fiz uma coisa assim inédita, que foi falar desde o arrebatamento até o novo céu e nova terra, muito assunto para seminário de 2 anos. Nós fizemos isso em 1h40. E eu expliquei para vocês que a partir agora, da quinta-feira que vem, eu fiz um grupo de estudo com jovens, na rede jovens, e estou passando para eles e nós vamos quebrar isso em 6 pregações. Nós vamos ter 6 pregações feitas por jovens na igreja, em grupos de estudo. Eles vão vir aqui estudar, porque não dá para ir numa coisa tão profunda eu fazer isso tudo em 1h40. Tem muitos detalhes, muitas novidades acerca do chip, da marca da besta, né, do índice mais preciso de terremotos, de movimentos sísmicos na Terra, né, de abalos desses movimentos dos mares, todas essas coisas, as guerras, os conflitos de guerra, né. Inclusive essa semana a gente vai começar a orar pelo Rio de Janeiro, por essa questão da Olimpíada, porque o Estado Islâmico está arrebentando mesmo de atentado. É errado o que eles fazem, mas também é errado invadir o país das pessoas, né, e sob a pretensão de descobrir armas químicas, ou seja o que for, e tomar um lugar lá para depois construir suas refinarias. Eu também não estou discutindo política não, mas eu estou falando que a gente tem uma tendência de achar errado. É super errado o que eles fazem, jogar bomba nos lugares públicos e matar pessoas inocentes. Mas isso é o sistema do mundo, é um erro justificando outro erro. Então, amigos, quando a gente for orar, não tendencione não, peça para que Deus se movimente, né, na justiça dele. A justiça de Deus está nele, mas ele está no céu. Onde ela se manifesta? Em nós. E o que nós estamos fazendo? Estamos dormindo na luz, e hoje nós vamos falar sobre isso. Antes de dar essa abertura para os jovens, eu vou falar hoje sobre a apostasia. Diga comigo, a apostasia. Esse é um tema que eu já falei isso em muitos lugares e já preguei aqui várias vezes, mas como isso é uma coisa muito forte hoje, né, que diz respeito a essa dificuldade que a gente tem de... Alô? Oi? Essa dificuldade que a gente tem de estar, sabe, prestando e voltando, se afastando, ficando cansado, se envolvendo com tantas coisas. Por quê? Porque a vida hoje, amigos, a vida desse século, ela está completamente ligada na nossa alma. Hoje a guerra é da alma e da mente. Da alma pelo armazenamento de informações e enxurrado de coisas que nós vivemos para poder ser moderno e andar conforme é necessário, mas a mente continua a mesma, e o tempo continua de 24 horas, tirando um banco, sei lá, o Itaú, né, nesse cão de banco faz 30 horas. Fora isso, amigos, nós somos os mesmos, e continuamos tendo um dia de 24 horas e uma mente só. Então a alma da gente está tentando armazenar isso. Se você procurar um médico, ele vai te explicar por que as pessoas esquecem tantas coisas. Porque a capacidade do teu HD aqui, às vezes precisa deletar algumas coisas. Tem gente que tem um HD melhor, tem um que tem um HDzinho ruim, né? Vai muito pessoal. Mas o que está acontecendo? Nós estamos sendo atacados na alma. Nunca foi tão importante a gente falar sobre alma, sobre mente. A mente já é a capacidade de você pegar o armazenamento e agir, né, com táticas, com intelecto, né? Então já é uma movimentação de inteligência também. Então eu quero falar um pouco, não sobre a mente hoje, que eu acredito que é muito importante a gente falar, e nós vamos falar muito antes da volta de Jesus sobre isso. A Bíblia fala que a gente deve renovar o nosso entendimento, renovar nossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. Então você vê, eu renovo a minha alma, a minha mente, né, através do entendimento que eu tenho, né, daquilo que Deus já disse lá 2000 anos atrás, depois de Jesus. Hiperatual, super inteligente, para fazer você pensar. E hoje nós vamos ver como as palavras dos últimos dias relacionadas à igreja, elas estão debaixo do nosso nariz. A gente está vivendo isso, respirando em todo lugar, guerras e rumores de guerras, conflitos generalizados, fome, peste, mas sempre houve, sempre haverá, mas é o aumento dessas coisas que difere a chegada de Jesus. Ele não ia citar isso se fosse uma coisa banal, que haveria sempre
sempre haverá, sempre houve, mas na antecedência da vinda de Jesus, esse número de casos que ele cita, ele se intensificará. E um deles é a questão da apostasia, que nós vamos falar ali agora. Amém? Agora, não sei se vale a pena você abrir. Hoje peguei uma tradução da Bíblia Viva, eu não gosto de usar muito, mas porque assim, às vezes fica tão diferente que você não consegue nem acompanhar. Mas agora dá para acompanhar. Filipenses 2, 5, 7. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, enquanto teus filhos procuram a palavra, eu quero orar para que hoje, Deus, a nossa mente se torne cativa aqui agora. Fique cativa a mente agora. Vem comigo, mente. Fique cativa agora. A palavra do Senhor, através do Espírito Santo. Aleluia. Filipenses 2, versículo 5, diz aqui. Preste atenção, porque tudo que eu falar, você vai entender para aquele tempo e para o nosso tempo. Preste atenção. Por isso, tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, mesmo assim não reivindicou o ser igual a Deus. Versículo 7. Muito pelo contrário, ele escolheu esvaziar-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos comuns na terra. O que é isso? E até leu hoje também. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de Cristo. O que é isso? O que é esvaziar-se? Primeiro que você tem que entender o seguinte: para você se esvaziar, você tem que estar cheio, né? Porque um cara vazio, uma pessoa vazia, uma vida vazia, um pote vazio, uma dispensa vazia, não tem nada a oferecer. Então nós estamos falando de alguém que está cheio. Mas ele está dizendo que Jesus deixa a glória do Pai e vem para a terra se fazer como um homem. Então preste atenção. O Jesus que tinha tudo, veio para a terra para nos dar, porque ele tinha para dar. Certo? Para o mundo morto, para o mundo esvaziado de Deus. Aí ele vem e começa a derramar sobre a terra. Quero fazer só uma... Né? Então quando Jesus vem, né, ele vem e derrama sobre a face da terra seus ensinamentos, suas atitudes, o seu jeito, a sua maneira de ser, sempre apontando o Pai. É possível. Jesus está aqui, ele está fazendo, ele está dizendo, ele está ensinando, ele está caminhando com os homens. Jesus está sofrendo, ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele sabe que ele vai ser crucificado, ele sabe que ele vai ser martirizado, ele sabe que ele vai ficar por um tempo distante do Pai. E Jesus está lá, e ele vai, e ele não nega fogo, ele vai até o fim, como ali falou, em obediência, até a morte, e morte de cruz. Então, amigos, quando a gente vê um Jesus dando na terra por 3 anos, aquilo que ninguém faria nem por 100 anos, a gente começa a trazer para a nossa vida e pensar, e eu? E ele vai até o fim, esvaziado até a cruz. Eu quero que você imagine a nossa vida hoje, também como vasos. Tem 2 nomes que caracterizam a nossa posição social e cultural: crente e cristão. Para falar a verdade, se você for procurar na Bíblia, mudando um pouquinho de versões, a maioria delas é em torno assim: crentes, quantas vezes aparece na Bíblia? 9 vezes. E cristãos? 7. Então, amigos, não é questão de ser um nome que seja ou não seja verdadeiro, não se trata de verdade, se trata da questão que caracteriza mais aquilo que Jesus é. Se nós temos que seguir os seus passos, se nós temos, como ele diz aqui, tende em vocês mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, então isso significa que eu tenho que ser um seguidor. O crente é o cara que crê. E tem pessoas que creem em dezenas de coisas. O diabo crê também. Ele, inclusive, crê em Deus. Ele sabe que Deus vai cumprir. Então, a questão do crente não me
titulariza mesmo, não me define. Eu sou uma pessoa crente. A mais forte das frases sobre crente foi a de Tomé, né? Ele não acreditava em Jesus, Jesus chama ele e fala: põe a tua mão aqui, olha as minhas mãos. Pô, deixa de ser incrédulo, seja um crente. Aí a gente cria um chavão e um posicionamento de crente, como se fosse uma posição que não tem espaço nem para o cara ter uma dúvida. Por isso eu gosto mais da parte do cristão, quando a gente é chamado cristão. Não precisa abrir não. Atos 11, 26. Aconteceu por um ano. Isso aqui, essa história acontece depois de Estevão ser apedrejado. Não estão prestando atenção. Estevão foi apedrejado. O primeiro mártir da igreja, presta atenção nisso, jovens. O primeiro mártir da igreja, depois de Jesus, foi Estevão, um jovem. Não era um coroa teólogo. Não era o máximo da sabedoria dos grandes fariseus da época, dos grandes mestres da palavra. Não, o primeiro mártir da igreja que Jesus fundou, que não era uma igreja física nem nominal, era um jovem. Veja bem, depois daquilo, Paulo consente com a morte dele, e depois Paulo tem um encontro na estrada de Damasco com Jesus, passando toda aquela coisa. E ele fica cego, e aí Ananias vai lá e ora por ele, ele volta a ver, e aí no final do tempo, lá no Atos 11, 26, acontece que por uma definição de Deus, Barnabé vai ao encontro, né, de Saulo, que agora é Paulo. E por um ano, diga comigo, um ano, eles ficam na igreja de Antioquia e começam a ensinar muita gente para lá. A Bíblia diz que eles ficaram um ano ensinando a palavra de Deus lá, que Jesus representava. E aí, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos, que na verdade significava pequenos cristos, também se chamavam cristinhos. E o movimento que eles faziam, eles chamavam de o caminho, né? Por isso que Jesus é também o caminho, né? Então, na verdade, quando eles chamavam cristãos, eles estavam falando pequenos cristos, seguidores de Cristo, gente que sendo homem se parece com Cristo, mas não são cristos, são cristinhos, e se formalizou cristãos. E eu acho muito melhor. Mas o cristão não é aquele que tem um crucifixo no pescoço ou uma Bíblia lá do braço. O cristão é aquele que tem até os adereços, mas ele tem a vivência daquilo que Cristo é. É um seguidor dos passos de Jesus. E é isso que faz toda a diferença. Enquanto você vier na igreja e não entender isso, você vai flutuar na sua fé. Hoje é por isso, hoje é por aquilo. Hoje é por isso, hoje é por aquilo. Sabe, irmãos, isso é que está matando esse momento, e a gente precisa rever esse posicionamento. Por isso eu vou falar sobre a apostasia em nome de Jesus. Eu vou ler Filipenses 2, do 1 até o 11. Não sei se você vai me acompanhar, porque aqui já é a Bíblia nova, a Bíblia da linguagem de hoje. E diz aqui assim, Filipenses está falando: olha, por vocês estarem unidos a Cristo, Filipenses 2:1, vocês são fortes, o amor dele os anima, e assim vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos, misericordiosos uns com os outros. Versículo 2: então eu peço a todos, olha que interessante Paulo falando, eu peço a todos vocês que me deem uma grande satisfação de viverem em harmonia por causa disso, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma, lembra disso, olha, de alma e de mente. Versículo 3: não façam nada por interesse pessoal ou desejos tolos de receber elogios dos outros. Sejam humildes, considerem os outros superiores a vocês, e que ninguém procure apenas os seus próprios interesses, mas também aquilo que é dos outros. Tenho a certeza entre vós, tenho entre vós o mesmo modo de pensar que Jesus teve. Aqui, querido, não significa que você não possa pensar ou discordar. Aqui está dizendo que nós temos que migrar para aquilo que a palavra de Deus diz. Como há interpretações, pode haver interpretações diferenciadas, mas não que nos leve a conflitos estúpidos,
e divergências, e separações, e rompimentos, e criação de muros ou muralhas, a igreja que prega, a igreja maior, mais que vencedor, por conta de divergências. Não pode ser isso que acontece. Então, ele continua falando aqui, ao contrário, no versículo 6, ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ser igual a ele. Eu não vou tentar ser melhor do que o meu irmão da esquina. Essa igreja nunca vai ter um discurso de aqui a palavra é melhor do que a outra, o louvor é mais fantástico que o outro, ou então que aqui a gente cuida melhor do que todo mundo. Ele está dizendo, olha o que tinha em Jesus, ele sendo da natureza de Deus, né? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ser igual a Deus. Ele sabia que aquele momento, embora ele fosse Filho de Deus, ele era o Verbo se fazendo carne, que precisava apontar para quem Deus era. Versículo 7. Ao contrário, abriu mão de tudo que era seu, olha que legal, e tomou a forma de servo. E outra tradução diz, ele abriu mão que era seu, por quê? Porque ele estava no céu, tudo era dele, ele não tinha essas coisas aqui que a gente tem terrenas, ele era o Senhor de tudo, com Deus Pai, com o Espírito Santo. Aí ele abre mão do que é seu e vem e toma a forma humana como a nossa. Olha que coisa incrível, sabendo quem ele era, mesmo assim, ele tomou a forma humana e a natureza de servo, e passa a se tornar um servo para a glória de Deus. Ele continua dizendo aqui, tornando-se igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de ser humano. 8. Ele foi humilde e obedeceu Deus até a morte. Por isso, Deus lhe deu a mais alta honra e pôs nele o nome mais importante de todos, para que em homenagem a seu nome, 10, toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, e tem outra tradução que diz assim, no mundo dos mortos, se ajoelhe, que é o que a gente viu ali, né? E publicamente declare, ele é o Senhor. Olha que lindo, cara, que é o que a gente cantou aí, sabe? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, mas não é. Até nesse ponto, Jesus, embora já esteja na glória, ele vai ser servo, ele vai ficar na posição. Eu posso imaginar Jesus ali na posição, todos os direitos, pode imaginar, não tem dimensão humana, não é tridimensional, é multidimensional, é dimensão espiritual. Você pode imaginar toda a humanidade que não quis Deus se dobrando e dizendo, o Senhor é aquele Deus. E aí, a Bíblia está dizendo que Jesus não fica. Ele fala, Pai, é para a tua glória. O que isso tem a ver comigo? Ele está falando, sejam assim. Tenham as mesmas atitudes que o meu filho teve. Façam tudo. Sejam bons naquilo que vocês fazem, excelentes, sejam um exemplo, mas que isso possa redundar em glória para Deus, que as pessoas vejam Deus e não nomes de igrejas, denominações, os irmãos que não erram, que erram. Eu venho para a igreja que o irmão errou comigo. E quantas vezes você errou com alguém e vai errar com alguém? Isso deveria trazer para a gente uma humildade que favoreceria o relacionamento em todos os níveis, mas não é assim que acontece. Pessoas estão espalhadas no mundo por feridas dentro da igreja, e não porque feriram ela, porque elas também feriram. Se eu meter a mão na eletricidade, eu vou dizer que a eletricidade me feriu, ou eu meti a mão no devia. Então isso é relativo, é coisa de todos os lados. Então, queridos, eu quero, pegando essa palavra, que nós devemos de fato, né, unidos em Cristo, fortes nele, participantes do Espírito dele, parar com essas questões, às vezes, que nos dividem dentro da igreja, às vezes dentro do ministério, tem um que acha que é melhor do que o outro. Igrejas que tem muitos pregadores, o cara acha que prega melhor que o outro. Amigos, vejam, eu estou mais interessado em que a glória de Deus seja vista. Honestamente falando, eu olhei esse ano quando eu botei essa árvore aqui. Eu vou ser honesto para você,
vocês porque tem que ser, né? Claro que passou na minha cabeça que um galho de goiabeira cortado, não é, isso aí não é jabuticaba, tá? É goiabeira. Alguns estão até achando que aquilo já é jabuticaba ressecada, mas não é. Aquilo é só uma semente que nós colocamos ali como símbolo de nós na árvore da vida. Aliás, se você não botou a sua ainda, a partir do domingo eu vou deixar de novo já com a colinha para você botar ali a sua. Tá? Agora, pessoas que a gente quer que se converta, eu não ponho ali, eu vou enterrar na terra. Essa é a ideia. Às vezes eu perco um pouco de falar sobre isso. Mas eu confesso aos irmãos que enquanto a gente estava fazendo, eu, Vinícius, Rafael, mais uma turma, a gente estava fazendo, no meu íntimo, eu pensei que, quem sabe, não pode começar a brotar esse negócio ali dentro. Mas veja bem, irmão, se brotar ou não brotar, eu não vou deixar de crer em Deus por isso. A minha fé não está nos milagres, a minha fé está na confiança de um milagre maior, que eu sei quem eu era e sei onde eu estou hoje. Eu sei o que eu fazia e aquilo que me dá vontade ainda de fazer, mas eu não faço mais, porque já não sou eu sozinho. Tem dentro de mim o Espírito Santo que fala que podia até vacilar e fazer, mas presta atenção, irmão. E às vezes a gente faz, né? E agora que fez? Volta atrás, pede perdão, faz conserto, ajusta. Tem você, querido, o Espírito Santo atuando e dirigindo. Agora, eu perguntaria para você, poderá essa árvore reviver? Pode essa árvore reviver? Ela está pregada numa chapa de ferro, mas ela tem terra. Se fosse um galho mais fino ou ornamental, né, ele pode brotar, mas o tronco ressecado, não. Aí eu te pergunto, pode essa árvore reviver com essa explicação que eu acabei de dar? Não tem como. Agora vamos fazer o seguinte, considere que essa seja o que nós colocamos aqui, a árvore da vida, tá? O nosso nome não está escrito na árvore da vida, está escrito no livro da vida. Mas a árvore da vida significa que quem chega ali tem vida. Então, eu quero que você pense sobre isso. Nesse momento, a partir de agora, quando você entrar na igreja, você vai pensar que essa árvore está representando pessoas, né? Pessoas que precisam conectar na árvore da vida. Pessoas que estão ali, né? E quando a gente olha e fala assim, mas ela está morta, mas aí Deus pergunta para nós, como perguntou para Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, ele pergunta assim, por acaso, podem esses ossos voltar a viver? Pode. Qual foi a resposta dele? Tu sabes. Pode. Não, ele falou, Deus, tu é que sabe. Aí eu olho para lá e fico pensando, caraca, não tem jeito nenhum, tecnicamente impossível. E ele pergunta, mas pode essa árvore reviver? E eu, para não ficar mal na fita com o irmão, que a partir de agora vai começar a brotar, eu falo, só tu sabes, Deus, com vergonha de pagar mico. Mas na verdade, o meu só tu sabes pode ser um só tu sabes, mas não creio de jeito nenhum, ou um só tu sabes, se tu quiser tu faz. Ele não fez a vara de Arão florescer dentro do baú, meu irmão? Ficar ali dentro, dando flor, não vá. Corta, essa aqui vai ser minha vara. Aí ele andava, aí agora, vamos ver quem é de Deus. A vara dele seca, vai florescer. Como é que floresceu? Pode Deus reviver isso aqui? Agora, veja bem, irmãos, nós vamos pensar, agora olhando para isso também, será que Deus pode trazer vidas para as pessoas que nós estamos enfiando os nomes ali? Muitas delas já estão aqui, amigo. Esse ano está sendo um ano de grande colheita. Tem muitas pessoas que estão aqui que os nomes já tem que tirar, desenterrar e botar bolinha. É uma delas. Mas são lindas. Mas não pense só nisso não. Pessoas espiritualmente mortas, o mundo morto. E Deus pergunta, Pedro, alguém acredita que eu posso mudar esse mundo que está morto? Qual seria a tua resposta? Tu sabes? Não, eu diria sim, tu podes. Porque já não é um tu sabes, não é em cima de uma impossibilidade, nem de uma árvore a florescer dentro da igreja. Eu estou falando de pessoas se converterem. Será que pode haver esperança para o mundo? E aí, eu pergunto e ele me responde, sim, Pedro, mas alguém vai ter que fazer alguma coisa. Mas como assim, Deus? Como Jesus fez. Jesus veio,
se derramou, se esvaziou. Jesus se esvaziou, ele não chegou lá em cima com meio balde de água dizendo, pô, podia ter feito mais. Não, ele se esvaziou. Nós estamos entendendo. E em se esvaziar, Jesus teve a melhor vida que ele podia ter tido. Jesus não era um cara pobre, que não comia, que não dormia, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Isso não era o mais importante para ele, ele não tinha tempo para isso, ele tinha uma coisa para cumprir. Aí a gente pergunta, pode haver saída para as nossas famílias? Pode ter saída para o mundo, para o nosso estado, para o Brasil, para o município Partido Alberto, para o meu bairro? Pode, mas aí ele pergunta e diz, Pedro, o que é que tu acha? Eu digo, sim, Senhor, mas ele fala, porém, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa, amigo. Ó, alguém tem que mexer, alguém tem que revolver. E não adianta molhar uma terra que não é semeada. Nós já semeamos muitos nomes aqui, hoje eu estou molhando, mas há quanto tempo você nem aqui vem mais? Você não vem mais cedo, podia olhar, não molhar, não para não fazer lama, mas orar em casa, pensar, o que eu posso fazer? Há quanto tempo a gente olha essa terra ressecada e não faz nada por ela? Quantas pessoas na sua casa estão esperando para serem alcançadas por Jesus e você não faz nada? Quantas pessoas você trabalha que são chatas de galocha e que ninguém tem a menor paciência com elas, nem você, mas o Espírito de Deus tem, ele está falando, eu vou te dar o caminho para ela. Mas se ninguém fizer isso aqui, alguém tem que regar, alguém tem que cuidar, alguém tem que tratar. Tenham os mesmos sentimentos que Jesus tinha. Ele não veio na terra para ser servido, ele veio na terra para servir. Ele veio na terra para se esvaziar. Qual a diferença, irmãos? Que Jesus tem um pote menor que o nosso, não porque a gente vai fazer o que ele fez, ele disse que a gente faria muito mais. Jesus nunca foi no MTS, Jesus nunca foi no SUS, ele nunca entrou no Miguel Couto. Jesus nunca andou no ônibus cheio aqui da Linave, nunca andou de trem, comprou aquelas promoções todas no trem, nunca. Mas você vai. Você pode fazer muitas coisas que eu jamais vou fazer. Fez coisas incríveis que nem um livro pode conter. Mas a questão não é essa, amigo, é a gente olhar e pensar, será que essa árvore pode brotar? Para nós essa árvore brotar significa, meu irmão, a gente semear nomes, pessoas, investir nessas pessoas para que elas possam conhecer Jesus e aí elas possam aparecer nesse lugar. Nós estão ouvindo, estão entendendo aí? Nós estamos recebendo alguma coisa aí nessa noite? E eu fico pensando nisso, irmão. Quem nós somos? Que geração é essa? Quem você é para Deus? Você já parou para pensar nisso? Que geração nós representamos na história bíblica? Quantos já ouviram isso? Então, nós estamos levantando a nova geração de Samuel. Posso ouvir um amém? Quantos Davis nós temos aqui? A geração de Davi, amém? Só se for você, irmão. Veja bem, geração de Samuel. Samuel foi deixado no templo quando eu era pequeno para viver lá. Nem eu trabalho na igreja, para a igreja, mas eu não moro aqui, não como aqui, não sirvo aqui, não acendo candelabro aqui. Eu não sou o Samuel e nem sou a geração de Samuel. Amém? Está todo mundo com medo da pegadinha, né? Quantos Calebs nós temos aqui que viveram 40 anos aos 40 anos recebeu uma palavra, ficou 40 anos no deserto, aos 80 anos eles entram para pegar o que era deles e ele ainda fala, não vem com esse negocinho de me dar um lugar na praia, não, aquelas montanhas com gigantes. Quantos Calebs nós temos aqui? Geração Caleb. Quantas geração? Não é o filho do Xande. Ele não mora no deserto. Nós não somos a geração de Caleb. Presta atenção, amigo, você vai chegar comigo. Geração de Estevão. Quantos são geração de Estevão? Agora você já pegou, né? Aqui
aqui no Brasil não tem apedrejamento, amigo. Ninguém aqui é apedrejado por nada. Geração de Estevão, é isso aí. Agora, veja bem, eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Quantos estão prontos para ser apedrejados, mesmo por expor a sua fé? Isso é importante a gente entender. Né? Ou a geração do próprio Paulo. O Paulo era um cara cheio de autoridade e poder, o cara era fera, onde ele ia. Pô, o cara que vem pregar essa semana é Paulo, a igreja enche. Paulo era um cara, não sabia tudo da palavra. Essa é a geração de Paulo. Queridos, Paulo abnegou disso, ele abriu mão, ele abriu mão de ser quem ele era, com status, com autoridade, ser visto pelos maiorais. Veja bem, ele mudou o curso da sua vida e passou a viver para o Cristo que ele perseguia. Ele passa a viver para o Cristo que ele perseguia, amigo. Talvez hoje a gente poderia dizer que uma grande geração parecida com Paulo seria viver para o Cristo que você nem ligava para ele. Isso é uma mudança, à luz daquilo que Paulo viveu. E eu quero que você entenda isso. Veja, eu não estou desprezando esses exemplos de homens de Deus, pois seguir as atitudes deles, ainda hoje, Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí começa a surgir, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo, vou parar. Vocês são de Cristo, amigo. Sejam meus imitadores e glorifiquem a Jesus. Então, a gente tem uma tendência de querer enfeitar o pavão, mas veja bem, a questão aqui é a gente olhar para as atitudes, mesmo nesse tempo. Mas nós não somos eles. Eu não sou a geração de Samuel. Eu não sou a geração de Davi. Mas eu admiro demais. Um dia eu vou sentar com Davi no céu, vou falar, caraca, meu irmão, conta aquela história do Golias contigo, e eu vou falar, pô, tu pregou tantas vezes isso, eu vou te contar lá do isso, vamos bater uma bola ali nas ruas de ouro. Aí eu falo, pô, mas vamos bater a bola, depois a gente dá um mergulho lá nos rios de água viva, e à noite a gente, que não tem noite, né? Depois a gente vai lá e assiste o vídeo e tal, vamos embora. Não, a gente pode assistir aqui mesmo, quer ver? Aí abre-se a cena, ele derrotando o Golias. Você pode imaginar aquele cinema de 360 graus, surround no céu. Você não sonha nada com Deus, fala sério, não. Você tem que ver o filme que tem agora do Spielberg. Spielberg lá deve ser um cara que dá café lá no céu. Dá cafezinho lá para os caras que estão no filme. Para! Aí eu estou lá, eu vou conversar com o Davi, falei, pai, está de bobeira? Vamos dar uma corridinha, vamos lá, chama a Caleb. Ele tem 80 anos, não, aqui todo mundo tem 33, pastor. Todo mundo, ó. No céu não tem cara, carne. Não vai, a eternidade, Deus vai levar morrer velho. Seria uma injustiça, né? Ô, pastor, eu aceitei Jesus aos 90, mas eu vou ficar eternamente assim, misericórdia. Então, queridos, já que nós não encaramos as mesmas coisas, posso ouvir um amém? Entendeu? Agora não é pegadinha não, amém, irmão? Nós não encaramos as mesmas coisas, não sou Samuel, não sou Caleb. Mas o que eu sou? Aonde na Bíblia fala da minha geração? Aonde na Bíblia fala da nossa geração aqui? Só que eu tenho 20 anos mais que eu tenho 20 anos mais que você, está se achando minha. Irmãos, nós vamos passar a eternidade gastando tempo juntos. Mas que geração é essa? O que é que nós vamos enfrentar? Não é apedrejamento, não é esquartejamento, não é ser crucificado de cabeça para baixo. O que é? Que geração é essa? Diga para o seu irmão, não desmaie agora, por favor. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 2. Se tu tem tendência a desmaio, pressão baixa, língua, boca seca, mão ressequida, segura a onda agora. Que geração nós somos? Posso ver, amigo? Vamos para. 2 Tessalonicenses 2. Eu vou ler do 1, vou passear um pouco aqui no 2. Presta atenção.
Olha para cá comigo. Pastor, qual é a nossa geração? Biblicamente, nós estamos no centro nervoso dos últimos dias. E a Bíblia diz que essa geração vai sofrer uma baita apostasia. É como se, veja bem, querido, é como se o Paulo estivesse falando assim, cara, em 2016 vai ter celular que bate fotografia, ninguém revela mais fotos, ninguém tem mais foto em casa. Aí manda para o Instagram, manda para o... Eu não sei essas coisas que eu não sou bom nisso. Mas em 2016, amigos, vocês vão sair daqui, vão pegar um avião e vão lá para a Europa, vão para Israel. Em 2016, querido, você não tem noção. Você vai acordar de madrugada com alguém fazendo... Aí você vai olhar para uma mensagem do irmão, paz do Senhor, querido. Agora você abre assim, tem os irmãos olhando aquelas mensagens longas, né? Assim, né? Ou então você acorda de manhã, já acorda com uma pessoa cantando. Uma música que o irmão mandou. Eu vou falar em 2016, cara, essa turma vai ter tempo para piscar. Eles vão pensar que eles são donos do tempo, controlam o tempo, eles vão ser errados, vai ser difícil, gente. Eu estou exagerando, tá? Para você ver se você chega numa ideia. Os últimos dias serão dias dificílimos, diz o Senhor. Dias de muita dificuldade. E eu podia enumerar todas elas, desde os desejos maravilhosos que a gente tem de comprar uma geladeira de 36 prestações sem entrada na casa do Brasil. E faz você trabalhar, e você suar, e sangrar. Aí você chega em casa, não tem o que comer, mas está olhando para a geladeira. Que linda, maravilhosa. Faltam 32 ainda. Entendeu? Então, amigos, eu não estou falando somente da internet e dos bagulhetes do avanço da sexualidade entre as pessoas. Não estou falando disso não, querido, que tudo isso vem para... É difícil você ser santo, né, nesse tempo. Não é porque é difícil, é porque é uma difícil decisão dizer, e isso não me domina mais. Eu sou aquilo que eu vi Cristo ser, aquilo que Ele me ensina a ser. Eu preciso avançar para Ele, ainda que eu não seja tudo, mas eu convirjo para isso. Posso estar entendendo? Então, nós somos a geração da apostasia. Veja bem, vou mudar aqui. A geração que vive no tempo da apostasia. Posso ouvir um amém? Melhorou aqui? Eu não estou apóstata da fé. Eu estou bem, graças a Deus, estou numa fase ótima. Mas você quer dividir? No finalzinho eu vou fazer uma sala de aconselhamento. Quem quiser me ajudar, eu vou passar um problema para cada um. Dá para todo mundo levar uns 2 ou 3. Problema até aqui, parceiro. Problemas que não são meus. Por quê? Eu estou escolhendo me desgastar na terra como eu aprendi com Jesus. A vida que eu vivo não é mais minha. Eu vivo na fé, no Filho de Deus. Não estou aqui por interesse, para ter um cargo, uma posição, ou um dinheirinho. Eu estou aqui para que o reino de Deus seja conhecido. Eu estou aqui, querido, para me desgastar em ensinar isso que Deus me ensinou, que me fez mudar a minha vida. Nós estamos ouvindo até aqui. Então vamos ler, já que nós entendemos que nós somos a noiva que dorme. É muito ruim falar isso também, né? A Bíblia diz que quando o noivo Jesus vier buscar a sua noiva, que é a igreja, as 10 estão dormindo. Tinha só 10, se tivesse 11, a gente poderia dizer que nós éramos a 11ª, estava fora. Mas ele fala que as 10 estão dormindo, então não sobrou nenhuma. Só que a diferença é que a metade tinha azeite. Azeite significa presença. Mesmo que a igreja cochile para algumas coisas, mas ela tem a presença, metade, a outra metade não tem. E eu entendo isso, que é o dormir é a percepção do que é mais importante do que ter um sucesso de igreja. Internacional, pregador internacional, a banda que gravou 12 CDs, grupo mais animado de jovens do Brasil. Não, por isso que a igreja dorme, porque ela mostra o que não é o principal. O principal é Jesus Cristo vai vir buscar a noiva, acorda, noiva. Mas ele está dizendo que o que vai acontecer, a noiva vai estar assim. Por quê? Por causa da apostasia. E o que é apostasia? É um mundo cercado de coisas que vão te fazer dividir a sua alma com Deus, se é que tem.
espaço para ele. Alô? Vamos ser honestos? Quem tira 2 minutos para fazer uma devocional? 5 para orar. Quem faz isso com o pé nas costas? Vamos lá, 5 minutos orando. Quem faz isso sempre? Vou piorar. Quem anda em espírito? Que também não anda. Quem anda em espírito, pensando no Espírito de Deus, nas coisas de Deus, de como eu posso mudar essa porcaria que quer me dominar. Só tem 2 caminhos, ou eu domino ou sou dominado, parceiro. Não tem outra coisa. Não tem moleza. No reino de Deus é tomado por força. Então, nós somos a glória que dorme, mas quantos aqui tem azeite nas suas lâmpadas? Já pensa mesmo, né? Então, eu pensei aqui hoje. Se não tem azeite, começa a mudar a sua história hoje. Nós somos a geração que vive no tempo da apostasia. Porque eu não preciso ser apóstata, porque o Espírito de Deus está me avisando para eu tomar atitude. Posso ouvir um amém aqui? É assim. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Queridos, a respeito da vinda de Jesus, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele nos ares, peço que não se perturbem, 2. Facilmente, ou fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém até diga que nós afirmamos isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos algumas cartas a esse respeito. 3. Não deixe que ninguém engane vocês com nada disso, pois antes desse dia chegar, diga comigo, antes desse dia chegar, terá de acontecer a apostasia. Sempre houve apostasia. Até vou fazer uma correção. Às vezes eu falava que o mundo é apóstata. Não, apostasia não é, o mundo não é apóstata, o mundo é ateu, indiferente a Deus. Agora, dentro do mundo tem gente que está na apostasia profunda. Dentro da igreja tem gente que está numa apostasia nebulosa. Mas vamos ver isso aqui agora. Tem uma tradução que diz: pois antes desse dia chegar, terá de acontecer a revolta contra Deus. O que é isso? É essa luta dos conceitos de Deus serem invadidos pelos conceitos do mundo. Hoje nós estamos vivendo assim, amigos. Nós não podemos falar homossexual. Nós podemos falar certas palavras na igreja agora. Porque agora vai para o YouTube, o cara vai me prender. O que eu estou achando que eu vou ser melhor do que quem? Do que Paulo, que na cadeia, cantando e as correntes caíram? Amigo, aí eu volto ao Estevão. Porque o que Estevão fez eu posso imitar. O que Paulo fez eu posso imitar. O que Caleb fez eu posso imitar. Mas eu não sou preso àquilo, porque eu sei que eu estou vivendo num tempo onde a apostasia vai rolar. E veja se não é o que já está acontecendo. Presta atenção. Então, ele está dizendo aqui, não deixa as pessoas se enganar dizendo que já rolou. Nessa época aqui, não sei se você sabe, mas os discípulos de Jesus, eles estavam vivendo um grande conflito, porque eles achavam, como nós achamos, como todas as gerações achavam, que Jesus ia voltar naquela hora, que ele tinha morrido no céu e ia voltar 2 semanas depois. Então havia um conflito, e eles tiveram que legislar a palavra. Ele falou, não é assim que vai acontecer. Aí Jesus vem e revela, no Espírito para Paulo, olha só, não deixa ninguém enganar vocês com isso, pois antes desse dia chegar, em 3, terá de acontecer uma apostasia, em outras traduções, revolta contra Deus, e terá que aparecer o perverso. Eu gostei do perverso, que eu detesto falar o inimigo, parece que nós estamos falando do alienígena, o inimigo. Então, aí ele fala assim, aí, e terá de aparecer o perverso, ou seja, vem a apostasia, e aparece o perverso, ou seja, o anticristo vem para reinar. Agora, olha só que interessante, né? E ele aqui na minha tradução diz, terá de aparecer o perverso que está condenado ao inferno. Versículo 4, ele será contra tudo, presta atenção, se não é o que se vive hoje, ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham até divino. Olha para mim aqui, irmãos, é assim que é, é assim que é. Tiago, vai com Deus. As pessoas querem o divino, elas não querem compromisso com aquilo que o divino diz para ela.
mas elas querem. O que ele está dizendo é que nos últimos dias vai haver uma onda na cultura mundial para vir para quebrar até as coisas que as pessoas consideravam divinas. Princípios de família, princípios de sexualidade, princípios de hombridade, de ser mulher, de ensinar os seus filhos, como eu falei da cartilha, eles estão ensinando como se põe camisinha, como se transa, que agora a família é papai e você, mamãe e você, e embaixo, não comentem e discutam isso em casa. Isso aí é nazismo, irmão, para fazer você quebrar a família. E o que ele está dizendo é só isso que ele está falando aqui. Vou repetir aqui, olha. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Elas acham que é divino, é a turma que diz, meu Deus do céu, credo. Mas ele está falando aquelas que adoram nós. Coisas que adoramos, elas estão sendo confrontadas em nós. Às vezes você é pai, mãe, seu filho começa a ter um comportamento diferente, sair com pessoas, e você primeiro briga, depois proíbe, depois dá uma chave de braço, e no final você fala, eu não tenho mais jeito. Ele adquiriu uma idade, o que eu vou fazer? Cara, você não tem noção, isso é um terror. Isso é um terror. Não tem idade. Eu tenho 4 filhos e 5 netos, amigo. Não tem idade para dar problema, não. Toda idade dá problema. Então veja bem, olha só que doideira. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele se colocará, aí já é outra coisa, ele se colocará acima de todos, até mesmo tentará sentar no templo de Deus e afirmar que é Deus. Sabe o que diz aqui? Isso aqui é como metade da grande tribulação. Que aí Israel está no pacto com o mundo, está todo mundo feliz, constrói o templo no Muro das Lamentações, e está tudo prontinho, 3 anos e meio, o mundo está legal, um só governo, uma só economia, coisa linda. Aí ele fala, agora eu quero sentar no trono, no lugar da arca. Aí os judeus falam, não, pastor, que se dane Israel, você não está entendendo? Vocês podem ninguém entender o plano do diabo contra Israel, mas ele sabe. Porque se ele destrói Israel, Deus é mentiroso. Então, ele vem para sentar no trono de quem? Da princesa Elizabeth? Não, a Elizabeth, claro que não. Ela vai querer sentar onde a arca fica. E aí eles vão falar, não pode. Esse é o lugar do nosso Deus, mesmo que a gente não tenha vivido plenamente nele durante tantos anos. Não dá. Aí o anticristo vai romper com eles. Por quê? Porque ele é o anti-Deus. Ele é o anti-criador. Ele sabe quem é o Criador. O mundo não sabe quem é o Criador. Pensa que foi o Darwin lá com a teoria dele. Então, olha o que Jesus diz aqui. Paulo diz, Jesus através de Paulo. Versículo 5. Por acaso vocês não lembram que eu disse tudo isso que eu estou falando agora? Enquanto estive com vocês? Vocês não sabem que existe algo que não deixa isso acontecer agora, lá atrás. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá. Mas só depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça ainda. O que é isso? O arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto, que é o que sustenta, não é o pastor Pedro com a igreja mais vencedores, ou então a Universal do Reino de Deus, não é isso, não é a Osana Music ou a Hilson. O que retém o maligno, o inimigo, qualquer nome que você quiser dizer aí, o que sustenta o certo equilíbrio é o Espírito Santo em nós. Quando a igreja for arrebatada, aquilo que você pensa que é ruim, tu vai ver que é ruim. É porque vai ficar no mundo, só que ele cria ou cria mais ou menos. Mais que menos, menos. Vai ficar. Aí o mundo vai ficar tentando organizar. Está tudo joinha. Eu já entrando até na palavra aqui. Então, vou voltar. A misteriosa vontade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá, mas não
mas somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça ainda. Paulo está falando lá atrás, há 2000 anos, mas isso é para agora. Presta atenção. 8. Então, aí sim, o perverso aparecerá. E quando Jesus Cristo vier, o matará com o sopro e destruirá com a sua gloriosa presença. Aqui já é o Armagedon. Quando o perverso aparecer, Jesus Cristo virá. Então o perverso aparece, governa por 7 anos. Aí vem Jesus Cristo na batalha do Armagedon. E com o sopro, é a mesma palavra, ruá, que foi dita quando Deus trouxe vida para o homem. Jesus vai vir e vai soprar. E aí ele vai trazer uma restauração por 1000 anos para a terra, para quem ficar. Sinto muito, se você estiver aí. É isso aí. Marca. Versículo 9. O perverso chegará, presta atenção. O perverso chegará, leia assim, depois do arrebatamento. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Versículo 10. E enganará com todo tipo de maldade aqueles que vão ser destruídos. Ai Deus, isso é tão injusto. Peraí. Aqueles que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram e nem amaram a verdade que os poderia salvar. Amigos, eu sinto muito em dizer, mas aqui nessa noite tem gente que vai viver isso aqui. Por quê? Porque você está ouvindo, mas você não leva a sério. Você não acredita. Honestamente, eu acho que não é bem assim, já mexendo tanto na Bíblia, eu nem pensava nisso, até o dia que eu entendi que a Bíblia eu tenho que crer. E aí, os mistérios de Deus se revelam. Mas eu não gosto de mistério, então tapa o nariz e a boca até amanhã para ver se tu não acredita em mistério. Mistério do ar entrando no teu pulmão, para ver se tu vai. O teu coraçãozinho batendo, quando Deus fez assim. Tá aí. Não tem pilha, bateria, energia solar, não funciona através de link no celular. Então, amigo, veja, ele vai enganar todos com vários tipos de maldade, principalmente os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram em vida, tá, a verdade que os poderia salvar. Versículo 11. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Em outras traduções, eles vão acreditar naquilo que querem. Mas eu não penso que é bem assim. Tudo bem. Me sinto muito em dizer, já está acontecendo. As pessoas são fruto daquilo que querem. Assim como eu penso acerca de mim mesmo, assim eu sou e vivo, escolho e traço as metas da minha história. E quando eu bato num muro com uma escânia na estrada, eu descubro que eu não tinha controle nenhum. Alô? Posso ouvir um amém dos irmãos? Todo mundo feliz ou triste? Eu não sei. Vocês têm que assistir um filme de um desenho animado aí novo, fala sobre isso. Então, amigos, o resultado disso é que eles serão condenados, todos que não creem na verdade. A coisa é muito simples, eu não vou condenar porque você errou. Você vai ser condenado porque você rejeitou a direção de ordem, de conserto, de direção de vida, só isso. Mas eu não penso, eu sou livre, então vai viver a sua vida, inclusive eternamente, sem a minha presença. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem as verdades que nós ensinamos a vocês, tanto em mensagens como nas cartas. 16 agora. E que o próprio Jesus, nosso Senhor, Deus e Pai, que nos ama e na sua bondade nos dá coragem que não acaba e esperança sólida. Caramba, o que está vendo com vocês, amigos? Essa parte boa da mensagem que me deu nem glória. Vou repetir aqui para ver se dá glória agora. Então, portanto, 15 irmãos, fiquem firmes e guardem as verdades que ensinamos a vocês, tanto em mensagens como em cartas. Está aqui, amigo. Para você também, ele está falando com o povo dele há 2000 anos atrás, o Paulo. Mas ele chegou para nós, ele está dizendo a mesma coisa. Pedro, fica firme com as verdades que eu ensinei nas mensagens, nas cartas. 16. E que o próprio Jesus, nosso Senhor, Deus e Pai, que nos ama, na sua bondade nos dá coragem que não acaba. Aleluia. E esperança sólida. O que é uma esperança sólida? Fé.
para andar contra a circunstância. Ele mesmo, 17, enche o coração de vocês de ânimo e os torne fortes para fazerem e dizerem tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que edifica, tudo que constrói. Queridos, é bom demais ser crente consciente, é ruim demais ser crente bitolado, que só fica citando versículos e chavando, mas que não tem revelação de transformação. Primeiro em mim e através de mim. Deixa eu te dizer o que é uma apostasia. No dicionário Aurélio diz assim: apostasia, agora você vai entender, deixa eu falar aqui, vou te dar uma ideia assim, só do que é. Apostasia é uma renúncia ou abandono de uma crença religiosa. Choveu no molhado, tá bom. É uma abjuração, diga comigo, abjuração. O que é abjuração? Então por que você está renúncia ou abandono de uma crença religiosa, abjuração, renegação, acho que dá para entender essa. Vou dizer para você ficar chocado no dicionário. Abjuração, renunciar publicamente uma religião que você tem seguido, mas que agora a considera falsa. Uau! Eu nunca vi uma definição tão forte de apostasia como isso. Uma religião que eu seguia, mas que por uma coisa qualquer, que Deus não vai te justificar. Deus não justifica o pecador errado. Não, Ele justifica o pecador convertido, se arrepende. Mas não o pecador inteligente. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, amigão. A apostasia é você renunciar uma religião que você vivia na igreja. Aí não deixar você cantar uma música e não veio mais. Irmão, por que não veio? Ah, está passando umas lutinhas. Irmão, por que não veio? Ainda tem lutinhas. Irmão, por que não veio? Não tem lutinha. Caraca, eu não tenho tempo para fazer isso sempre, né? 2 meses depois. Irmão, por que você saiu? Pô, ninguém me liga. E aí? Vai lá então domingo. É difícil voltar. Aí como é que ele fica? Por aí. Aquilo não é assim não, cara. Na hora que eles precisam da gente, eles exploram a gente até. Seu preso, você quer assim, quer dançar, quer cantar. Mas quando a gente dá um errinho, aí você começa a dizer que é falso aquilo que você cria. Aí a apostasia. É difícil voltar. E se você está aqui hoje e está assim na beirada do tacho, pula para dentro de novo. Enquanto você está na beirada, meu irmão, é mais fácil, não é fácil voltar, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu cantava aqui, eu era a personal cantora, aí você é afastado, e aí agora você volta, humilde, entendendo que eu não posso ficar longe. Ah, irmão, agora você vai dar um tempo. Porque com o outro, quando aconteceu, não foi assim. Deixa entrar na alma, deixa fantasiar sua alma contra Deus. Quando tu vê, você quer muito ter Jesus, mas não consegue, não acredita mais. Apostasia, aquilo que eu seguia, agora persigo. Olha só que doideira essa definição. Renegar é deixar um partido, isso é dicionário, tá, amigo? Deixar seu partido ou sua religião por outra. Execrar. Sabe o que é execrar? Ele está dizendo aqui, quando você deixa uma religião, agora você tem terror dela. Mas vir para falar mal, vir para queimar. Se um garotão está na rua na noite, super legal, fuma 2 baseados, se tem que fumar 10 baseados, 20 cervejas e uma garrafa inteira de cachaça. Porque ele tem que provar para todo mundo, para ele, que eu vim para ficar. Só que ele vai para casa, sozinho, mas ele tem uma marca. E aí, amigo, quando o Espírito Santo começa a falar, meu irmão, eu não sei como é, porque eu nunca me desviei totalmente. Às vezes desvia, eu nunca me desviei, mas assim, às vezes desvia como pastor, estou angustiado, entristecido, abalado, estou passando luta. Mas aí o que eu faço com isso? Não dá, alguém pode entregar no meu lugar. A Bíblia diz, quando tu estiver muito ruim, traz o teu fardo. E diga, eu vou te dar o dinheiro. Aí eu venho para cá hoje pregar. Por quê? Porque já não sou eu mais que vivo, é Cristo que eu vivo.
renegar, deixar seu partido ou religião por outra, execrar, viu um terror, aquela igreja eu não quero nem morta. Odiar, trair, repelir com desprezo. E para terminar, o missionário diz: renegar Deus, blasfemar. Que a Bíblia diz que quando tu chega nesse nível, não há perdão. Eu nem sei o que é isso, para falar a verdade, irmão. Eu até, às vezes eu tento definir para mim mesmo. A expressão assim é boa. Não é isso. É isso. Você acha que ele ia se entregar numa cruz e você falar assim: eu não quero mais na igreja, risca o nome do livro dele. Deus me perdoa, escreve de novo. Está igual um caderno de criança, já tanto rabiscado, rasgou, ruiu o papel. Não, amigo, não é bobeira. É bobeira, é uma deliberada rejeição. Olha o que acontece. Então aqui Paulo está falando, quem é Paulo? Paulo, o cara que perseguia, meu irmão. Deus deu para ele uma chance. Então, só para você entender um pouquinho, já estou terminando. Apostasia é como cozinhar sapo a partir da água fria. Todos sabem disso. Se você pegar e jogar um sapo numa água fervendo, ele vai bater e pular na mesma hora. Olha lá, água está segurando nas perninhas do sapo, vamos jogar junto. Tu jogou ele na panela aqui, ele vai fazer tudo e tudo na mesma hora. Sabe como é que cozinha o sapo? Tem uma técnica. Você bota ele na panela de água fria, aí ele está lá, está boiando, está achando que está podendo, de repente começa a esquentar, mas ele não está nem sentindo. Caraca, hoje o tempo está ótimo. Foi. Eu vou ficar de costa agora. Está queimando aqui no mumu. Vou ficar de frente agora. Daqui a pouco ele já está de lado, morto, porque sem sentir ele foi cozido. Isso é apostasia. Ela não entra te rachando. Vem cá que você vai para o inferno. Não é assim, amigo. Ela entra. Está vendo como você foi injustiçado pelos seus pais? Está vendo como o pastor não te ligou no aniversário? Está vendo como o pastor não vai na célula? Não na célula, porque eu levo minha esposa na faculdade. Mas está vendo como é a igreja de Cristo? Deixa esse negócio. Vai lá. Está lá, tem um negocinho para todos, está dando mesmo. Ó, tem um negocinho de os caras vão roubar um banquinho, roubar um negocinho. Aí tu vai. Planeja, tenha medo, o Espírito está lutando ainda, mas ele deixa você escolher, porque o livre-arbítrio ele não quer nada. Até que você olha para a sua vida e diz: eu vou fazer, e você faz. E quando o cara é preso, vem o diabo e enfia o tridente no seu traseiro e fala: ué, o que é que tu está fazendo? Tu está desviado. Porque te empurra para a apostasia. Depois lá dentro, tormenta, fica questionando: como é que você fez isso? Se você dizia, cantava, falava desse Jesus. Amigos, cuidado para você não esfriar em água fria, esquentar em água fria. Porque a apostasia é quase sempre processual. Não é uma coisa bum! O orgulho ajuda você a avançar na apostasia. O medo, as feridas passadas, as injustiças que cometeram com você e as que você cometeu com os outros. E depois, quando você está na apostasia, você acha que você merece. E depois que passa um tempinho, você já acha que todo mundo erra. E depois de um tempinho, você fica sem vergonha mesmo. Assim, é processual. Primeiro, eu fico me sentindo injustiçado. Depois, as pessoas ficam me ligando, eu estou de saco cheio, não quero papo. Depois ninguém me liga. Depois eu condeno e depois eu faço o pior que a minha alma poderia sequer imaginar. Então, é sempre processual. Tem gente que assina a igreja, tem gente fora da igreja, tem gente que foi criada na igreja, mas nunca tomou sua decisão. Tem gente que está cheio de princípios. Sabe como é que tem gente? Pode ser que tem alguns hoje aqui. Pessoas que foram criadas na igreja. Eu fui criado na igreja, irmão. Eu era um garoto bom, não era um garoto ruim. Eu não era mau. Eu era bom, sempre fui bonzinho. Pedrinho, bonzinho. Fiz primeira comunhão, era luterano. Respondi as perguntas em pé, emocionado porque eu acertei mais do que os outros. Tratava bem minha mãe. Eles se separaram, aí foi a minha derrota. Arrebentou, fui para o mundo, drogas, me perdi. Não dormi mais em casa. Fiquei 2 anos
Eu estudava no colégio Pedro II, fiquei 2 anos sem a aula, ia todo dia. Mas estava lá na porta da escola. 2 anos perdi na minha vida. Quantas pessoas estão aqui hoje? Que vieram à igreja desde criança, puxando a orelha, senta aí, não vai sair daqui. E depois, quando teve uma idade de decisão, falou, eu não quero isso não. Mas aí você começa a ser ministrado pelo Espírito, porque ó, é promessa dos pais. Caraca, um cara que tem promessa dos pais em cima orando, meu irmão, ô mãe, dá para parar de orar por mim? Porque é bravo, parceiro. Tem promessa para cumprir. Então, tu não consegue nem ser feliz totalmente no mundo. De vez em quando tem gente encaixaçada na boate pregando o Evangelho. Porque os princípios estão aqui. Você sabe o que eu estou falando? Então, amigo, deixa eu te dizer. Pessoas que tomaram a decisão errada, se afastaram do Senhor e querem acusar alguém para justificar o seu erro. Queridos, deixa eu te falar, vergonha não transforma. O que transforma é arrependimento. Orgulho precede a queda. Ter coragem de chegar para uma pessoa que talvez você não tenha honrado aos teus olhos tanto assim, dizer, meu irmão, me perdoa. Cara, isso é uma libertação tão grande. Mas não é assim, meu irmão, me perdoa. Aí vai embora com outro e fala, e aí? Estou livre. Cara, mal, deixa eu falar. Mal. Não perdoei. Perdoar, meu irmão. Cara, eu queria tanto que ele recebesse. Se ele não receber, Deus, tu é que sabe. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou pegar, eu vou falar, eu vou consertar, eu vou ajustar, eu vou ser firme quando precisa. Às vezes vou chorar, mas eu não vou abandonar, não vou negociar os princípios de Deus. A igreja dos últimos dias, vivendo na apostasia, ela precisa não negociar os princípios de Deus. Por causa da caminho. Por quê? Jesus Cristo está perto de vir. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Você vai ver Jesus às portas. Pode ser hoje à noite. Pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, 1 ano. Não tem parâmetro. Em 1 ano, não é nada para Deus. A questão não é essa. A questão é eu não posso vacilar. Eu tenho que ficar agarrado, porque se eu me distanciar, pode ficar. Eu adoro aquele filme Náufrago. Quando você viu aquele filme Náufrago? Que tem aquela que ele está com o Wilson no oceano, que a bola cai, e aí ele está tentando segurar a corda e pegar o Wilson. Aí ele larga a corda por um momento. Aí ele vê, eu vou me arrebentar, nem o Wilson e nem a jangada. Aí ele larga o Wilson e volta. E fica chorando lá. Isso também é a mesma coisa para a apostasia. Irmãos, eu não sei se você está longe, se você está dentro, se você está perto, se você está mais ou menos, se você nunca esteve. Para mim, honestamente, tanto faz. Se eu nunca estive, vou estar hoje. E a partir de hoje você vai ser uma nova criatura. E as coisas vão mudar. Se eu estive e abandonei, não me interessa. Eu não quero saber o tamanho do seu furo ou do furo dos outros com você. A partir de hoje, você tem uma nova chance. Para de se esconder de você mesmo, da revelação que você disse que tem. Se você foi enganado, se você foi iludido, se você é um crente de companhia, mas você mesmo não é isso. Jesus falou, muitos no último dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei o Evangelho, como o pastor Pedro está pregando, em teu nome eu curei tantas pessoas, eu fui tão generoso, eu abençoava as pessoas, eu limpava as pracinhas. Ele fala, sai de perto de mim, eu não te conheço, você não conhece, você faz isso para ser visto pelos homens. Amigos, é pessoal, é individual, é pontual essa noite. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, eu vou terminar lendo um texto. Pois tem ceia. Pão significa, eu quero botar a palavra para dentro de mim. Quem pode fazer isso? Eu não vou dizer quem pode, eu vou dizer que o princípio é, só pode sentar na mesa do Senhor quem diz, Senhor, entra na minha vida, entra na minha coração. Se você está afastado do Senhor, volte para Ele e depois participe da ceia. Pastor, essa igreja é uma heresia. Pode isso? Pode, porque a ceia é dos filhos. E se o filho está longe, como o filho pródigo, e volta, ele fica feliz. Deixa eu ler um texto muito rápido para você. Jesus está pertíssimo. Olha só.
Como é isso? Então Jesus propôs uma palavra aos seus discípulos com a intenção de adverti-los a quanto ao dever de orar e continuar jamais desanimar. Ele contou: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era insensível às necessidades das pessoas. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia ao juiz, rogando-lhe: juiz, faz-me uma justiça, juiz, me ajuda, juiz. Me ajuda na causa que pleitei contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender aquela mulher. Todavia, mais tarde ele considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, e nem respeito pessoa alguma. Contudo, essa mulher viúva me importuna de tal maneira, vou resolver logo fazer a justiça dela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então Jesus concluiu: atentai a resposta do juiz iníquo acerca da injustiça. Porventura, Deus não fará assim com você uma plena justiça aos seus filhos escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça depressa. No entanto, preste atenção: quando o Filho do Homem vier, Jesus voltar para pegar a igreja, encontrará fé em alguma parte da terra? Em outra tradução diz: encontrará alguém clamando? Igreja, preste atenção nisso. Será que ele vai encontrar você, servo, esperando por ele? Como é que eu faço isso, pastor? Me ajuda. Vou te dizer agora: todos os dias que você vem na igreja e enche com a palavra, com a adoração, chorando em crise e dizendo: Deus, me perdoa, eu não sei nem me quebrantar diante do Senhor, mas eu preciso. Deus enche você. Então, será que ele, quando vier buscar a igreja, ele vai te achar pronto? Como, pastor? Eu me encho. E aí, eu vou molhar. Eu vou molhar a terra. Eu vou molhar a terra. Por onde quer que eu vá. Jesus falou: enquanto eu estiver na terra, não vai ter cegueira, não vai ter doença, não vai ter ninguém oprimido do diabo. Enquanto você estiver aqui. Sabe por quê, irmão? Vou te explicar por quê. Quando Jesus chegou no céu, ele diz: Pai, está consumado. Ou seja, eu estou vazio, eu me esvaziei, não deixei nem um olhinho. Deixa eu te mostrar o que isso tem a ver contigo. Se você quer estar na condição de ser encontrado por Jesus, esperando, esvazie-se em favor das pessoas, derrame-se. Derrame-se. Voltando ao texto: não se perturbe facilmente, nem fique assustado se alguém afirmar: o dia do Senhor já chegou. Irmãos, esse dia ainda não chegou, mas está perto. Como é que você vai ser encontrado? Cheio ou vazio? Isso aqui é o tribunal de Cristo. Quando tu chegar no céu, tu vai chegar lá e vai falar: Deus vai falar assim: pô, mas tu está com o negócio todo cheio. Pois é, Jesus, sabe o que é? Eu estava fazendo após, naquele período, eu não ia na igreja. Aí deu uma desviadinha, eu fiquei meio fraco. Sabe, Jesus, assim, eu ganhei uma promoção, mas Jesus, arrumei uma namorada, uma das mais lindas da cidade, todo mundo queria. Ela me fazia de capaz, mas assim, pô, como que eu podia ficar sem ela, né? Todo mundo queria ela. Aí, sabe, eu não molhei mais ninguém, eu molhei a mim mesmo. Molhei de vergonha, molhei de tristeza, mas eu te amo. E ele fala: entra aí. Mas a Bíblia diz que você vai entrar como se tivesse ficar dentro de um ônibus que tacaram fogo na Revolução no Rio de Janeiro. O cara saiu pela janela pegando fogo, esqueceu a bolsa, esqueceu o carteiro, dinheiro, ficou tudo dentro do ônibus, pegou fogo. O cara chegou na maca, pelado, todo carbonizado. É o que ele está falando. Alguns serão salvos assim. Tudo que você fez na terra não valeu de nada. Por quê? Porque você não fez o que Deus mandou. Você fez o que você quis. As obras de ouro, de palha, de ferro, não importa. Importa é a obra que Deus mandou você fazer. E se tem uma coisa que Deus mandou a gente fazer,
é cuidar das pessoas. E quando eu cuido das pessoas, eu me dei abaixo disso. Aquele que der um copo d'água no pequenino estará dando a Deus. Que adianta vocês orarem pelas pessoas e deixar elas irem para casa com fome? Leva para a tua casa, tu que oras. Aleluia. Então, amigos, como é que vocês querem ser encontrados? Quando Jesus vier encontrar fé na terra, fé no teu coração, fé na sua casa, encontrará você cuidando da família, encontrará você lutando pelos teus vizinhos, pelos teus parentes chatos. Quando Jesus voltar, encontrará você ocupado em viver apenas só para você, ou aprendendo a separar as coisas no secular e nas coisas espirituais. Em todas as coisas, todas, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então, se você está trabalhando e tem algo injusto, sabiamente espere o momento de ajustar. Amém. Seja um seguidor de Cristo, um cristão, e não apenas um crente. Pai, é aqui que nós estamos e é aqui que nós vivemos, mas nós vamos por muitos lugares e nós queremos ser como o Senhor, Pai. Queremos ser usados pelas tuas mãos, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, de vivermos só para nós, de estarmos felizes enquanto outros estão chorando. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a vida como algo maior do que poder comprar, comer, vestir, passear, obter. Ensina-nos a ver a vida, Pai, pelos teus olhos.